Glória a Deus, o Senhor nos deu um tema muito interessante nessa noite que eu quero compartilhar com você. Diga assim comigo: o caminho perfeito. Vamos repetir: o caminho perfeito. Você vai aprender hoje. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30. Lavador para pregar, uma ansiedade para pregar, coisa nenhuma. A ansiedade diz que a gente deve entregar na mão dele, porque ele tem que cuidar de nós. Você querendo cuidar de Deus, diga amém. Você querendo cuidar de Deus, diga glória a Deus. O Senhor tem te abençoado, então você vai aprender mais um pouquinho com ele nessa noite, através da revelação da sua palavra. E eu estava doido para compartilhar essa palavra, porque a palavra aqui é revelada, não é encomendada, é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra o Senhor nos revelou antes de nós entrarmos de recesso. Ele nos revelou essa palavra. Creia nisso. Deus vai falar contigo hoje, como tem falado neste lugar, usando os seus servos aqui também. Então, em Salmos capítulo 18, versículo 30, diz assim o texto para nós, a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, e ele é escudo para todos que nele se refugiam. Amém. Por isso, bora. Glória. Senhor, muito obrigado pela sua palavra nesta noite, que vem de encontro às nossas necessidades. E eu creio que tu já tem tratado com o teu povo através da adoração, do clamor na tua presença, desse estilo de vida que é a oração neste lugar, Pai. É o nosso estilo de vida, e nós te louvamos porque tu tem resposta, tu tem resultado, tu tem milagre, tu tem cura, tu tem mudança de vida, tu tem transformação na alma, tu tem cura para revelar sobre o teu povo nesta noite. Tu tem aí a satisfação de nos abençoar, e nós queremos ter a satisfação de te adorar a cada dia neste lugar, Pai. Por isso, vem nos ensinar pelo teu Espírito Santo a tua palavra, porque queremos nos apropriar dela e colocá-la em prática dia após dia como teu povo, para andarmos, Senhor, na tua presença como tu deseja, acertando mais do que errando, Pai. E quando errarmos, podemos reconhecer as nossas falhas e recorrermos a ti e confessar os nossos pecados, nossos erros, e verdadeiramente alcançarmos, Senhor, o teu perdão na tua presença. Por isso eu declaro, Pai, a tua unção ministrada sobre a unção do teu povo nesta noite, sobre os sentimentos, pensamentos, emoções, para que eles compreendam aquilo que tu tem a revelar sobre o íntimo deles nesta noite, para que eles venham viver milagres, respostas na tua presença, a partir desse momento, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Ao olharmos para a palavra do Senhor, nós vemos algo muito interessante. Eu vou citar alguns textos aqui desse mesmo capítulo, mesmo versículo, porém em outras versões, para você compreender melhor esse versículo. O primeiro versículo, na primeira versão que eu citei, em Salmos 18, versículo 30, diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é escudo para todos que nele se refugiam. E aí nós vemos que, apesar das nossas imperfeições, ele nos oferece um caminho perfeito. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, ele nos oferece um caminho perfeito, porque é um Deus grandioso, poderoso em sua maneira de agir em nossa vida. Creia nisso. E a outra versão diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é escudo para todos que nele se refugiam. E diz assim a outra versão: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e ele é um escudo para todos que nele se refugiam. E falando de refúgio, a gente pode se reportar lá ao capítulo 46, versículo 1 do Salmo 46. Nós vemos o salmista declarando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro, bem presente na angústia. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, que as pessoas ultimamente têm tido medo, de montanhas ou cidades desabarem, ou seja, subitamente serem lançadas ao mar, como resultado de um terremoto, ou desintegrarem-se através de uma explosão nuclear. Isso é uma coisa que tem assolado a humanidade. Mas o salmista,
diz que ainda que o mundo venha se abalar, né, não precisamos temer, porque o Deus que nós adoramos e servimos, verdadeiramente é quem nos guarda, quem nos livra, porque Ele é o nosso guarda fiel, Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, ou seja, não é qualquer lugar, né? Não é um lugar meramente de você se esconder por um momento e depois, não, é um lugar de refúgio, um lugar seguro. Ele mostra isso para nós dia após dia, quando nós vamos vivendo em sua presença. E aí, uma outra versão também que eu achei muito interessante, diz assim: os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura, Ele é o escudo de todos que nele se refugiam. E a última versão diz o seguinte: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você crê que Ele tem um caminho perfeito para a sua vida? Diga glória. Ele tem. E diz: a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E aí nós vemos que algumas pessoas pensam que a fé nesse Deus poderoso, no Altíssimo e poderoso Deus, é uma muleta para os fracos que não podem vencer sozinhos. O Altíssimo é realmente um escudo que nos protege. A gente vê isso na palavra dele. E quando estamos muito fracos para enfrentar certas provações, Ele não deseja que a gente permaneça fracos na presença dele. Aí o Senhor nos fortalece, Ele nos protege, guia, nos direciona, a fim de enviar-nos de volta para o mundo perverso. Ou seja, Ele nos prepara, eu e você, para nós irmos para a guerra. Que guerra é essa? Saquearmos o inferno e povoar o reino dele. Por isso que Ele tem nos preparado, porque a nossa missão como igreja é ir de pregar o Evangelho, é ir de esquentar a cadeirinha da igreja, ir de esquentar o banquinho. Não, é ir de anunciar o Evangelho para todos aqueles que não conhecem ou que estão afastados, desviados, para que eles tenham em mente que o Deus que outrora eles serviam e não servem mais, os ama e deseja mudar e transformar a vida deles. E daqueles também que ainda não tiveram essa experiência de viver na presença desse Deus maravilhoso. Então a missão nossa é compartilhar o reino. Para isso Ele quer te preparar através da palavra dele, te fortalecer, para que você venha se refugiar nele e Ele venha endossar você com a palavra dele, para você estar forte para o dia mal, para o dia que as coisas não dão certo, para o dia que as coisas não funcionam, e aí você está bem, fortalecido nele para enfrentar e não retroceder. Ele quer que você avance na presença dele, e o sirva, que o adore, e veja que Ele quer você lutando a favor do reino dele. E aí a gente vê que o Altíssimo continua a trabalhar conosco, porque a pessoa, a gente pode enxergar que a pessoa, presta bem atenção aqui, que a pessoa mais forte da terra é infinitamente mais fraca do que Deus, e precisa ainda da ajuda dele. A pessoa que diz que é forte, que ninguém pode com ela, basta um sopro do nosso Deus, e a pessoa pede arrego, pede misericórdia, e fica: ai, misericórdia. É só ele tirar o fôlego, ele só vai deixar alguns segundinhos sem ar. A pessoa pensa: ai meu Deus, me socorre. E se quiser, a pessoa forte demais, arrogância em último grau, soberba, ultrapassão, fio de cabelo na cabeça, coisa terrível. Mas ele, com a sua simplicidade e poder, ele olha e fala: realmente você precisa de mudança, de transformação, precisa entender que eu sou grandioso na sua vida, precisa enxergar isso para que as coisas aconteçam. E aí, quando a gente olha para a palavra, o salmista Davi, nós vemos que ele não era um covarde, era um guerreiro poderoso. A gente vê isso na palavra. Mas mesmo com todos os seus exércitos, presta bem atenção, e todas as suas armas,
ele sabia, tinha consciência, que somente o Altíssimo e Poderoso podia verdadeiramente proteger ele e salvar ele. Tanto que quando ele ia para as pelejas, tanto quando ele tinha que perseguir algum inimigo, ele consultava o Altíssimo antes. Ele nunca ia de cara limpa encarar o inimigo, porque ele sabia, tinha consciência que não era simplesmente uma guerra física, mas envolvia o mundo espiritual. E você, crente, precisa ter consciência disso, que a sua guerra não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Então é muito mais além do que você imagina. Porque você fica pensando que a tua guerra é contra o vizinho, é contra o familiar, é contra o parente. Não é. É contra aquilo que está por trás, jogando um contra o outro, que são as hostes malignas. E você tem que estar atento. Davi tinha essa consciência. Mas o Senhor nos leva a meditar na palavra dele, usando o seu profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9. Medita aí. Olha que ele usa o profeta com muita simplicidade, porém com a palavra poderosa, dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Presta bem atenção aqui. O Senhor aqui está falando, usando o profeta, sobre planejamento. Ele está falando sobre planos. Ele está falando sobre propósitos. Ele quer que você entenda os seus planos, os seus propósitos, os seus planejamentos não estão acima dos dele, que os deles são muito superiores. E vou te falar um negócio, um segredinho para você: são os melhores, porque os planos do Senhor são infalíveis, os projetos dele não falham, para mim e para a sua vida. É uma certeza, uma confirmação que ele age de uma maneira tremenda. Então, antes de você fazer e tentar realizar qualquer projeto de vida, qualquer planejamento, fala com ele. Ele conhece tudo por dentro e por fora. Conhece o ser humano que lida com você do avesso. Ele conhece os sentimentos, pensamentos, emoções. E ele sabe como te levar ao triunfo dia após dia. Ele sabe como te levar ao gozo pleno na presença dele. Porque ele conhece tudo, vê tudo, sabe de tudo. Então por que não falar com ele? Por que não fazer como o salmista Davi, de consultar ele antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa. Antes de tomar qualquer decisão. Antes de você chegar a uma conclusão sobre um assunto, fala com ele. Ele detém todo o conhecimento que você precisa para viver nessa terra, neste mundo, onde está o espírito do engano espalhado sobre a terra, tentando ludibriar muita gente. É através do celular, é através das mídias digitais, é através de emissoras, é através de tanta coisa. O espírito de engano tem atuado sobre a terra. Através do ser humano que você lida a cada dia, seja na condução, seja na rua, seja onde for. Só ele para nos livrar. Só ele para nos mostrar a verdade. E uma coisa que me chama a atenção, ao examinarmos esse texto aqui na palavra, de Isaías 55, versículo 9, a gente vê que o povo de Israel, quando Deus usa o profeta, com essa palavra aqui dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O povo de Israel foi um povo insensato ao agir, como se soubesse o que Deus estava pensando e planejando. Irmão, fala sério, né? Povo ignorante. Estava agindo como se soubesse o que Deus estava pensando. Quem somos nós, meros mortais, que não passamos de pó e cinza e carecemos da graça desse Deus poderoso cada dia em nossas vidas? Somos seres limitados, muito limitados. E servimos a um Deus de uma amplitude, de um conhecimento pleno. Um conhecimento sem fim. Que tem o prazer de compartilhar conosco conhecimento e nos ensinar como viver uma vida plena, como viver uma vida equilibrada nessa terra, apesar das afrontas,
apesar dos erros, das nossas falhas, Ele tem o prazer de nos ensinar, nos passar conhecimento de como vivemos uma vida plena em Sua presença. E aí a gente vê, observa que o conhecimento e a sabedoria verdadeiramente desse Deus maravilhoso são infinitamente mais maiores do que a sabedoria de qualquer ser humano na terra. E somos muito tolos, irmãos, se ficarmos tentando ajustar o Altíssimo aos nossos padrões. Sabe quando é que nós vamos conseguir adequar os nossos padrões aos padrões do Altíssimo? Nunca. Ao contrário. O Altíssimo, Ele deseja que os nossos planos e propósitos sejam adequados ao dele, não dele aos nossos. E nós vemos que nós é que devemos ajustar os nossos planos ao dele, à vontade dele, porque a vontade dele é a melhor para as nossas vidas. E aí a gente observa que muitas vezes nós achamos que sabemos como as coisas devem acontecer na nossa vida. Mas os caminhos do Altíssimo não são os nossos caminhos. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quando a gente lê na Bíblia, vemos que o Altíssimo, Ele tirou água de uma rocha. Agora presta bem atenção aqui. Por que Ele tirou água da rocha? Porque o povo apresentou uma necessidade. Ele viu que deveria suprir aquela necessidade do povo dele. Mas veja bem, na primeira vez Ele mandou o seu servo Moisés tocar na rocha. Na segunda vez Ele mudou a configuração e falou para ele falar a rocha. Sabe o que isso nos mostra? Sabe o que Ele quer mostrar para mim e para você? Ele nunca vai agir na tua vida e na minha vida da mesma forma como Ele agiu ontem. Porque Ele é um Deus de novidade. Fala para o teu irmão, Deus é um Deus de novidade nas nossas vidas. Fala para ele. Isso. Então Ele nunca vai agir da mesma forma. Outro exemplo que Ele mandou eu compartilhar com você, e o nosso mestre Jesus, Ele disse a Pedro para ir pegar um peixe, abrir a sua boca, e lá estaria o dinheiro que ele precisava para os impostos. Você crê que o Altíssimo entende de impostos? Sim ou não? Sim. Entende. Mas Ele não gosta de ser um negador de impostos. Glória a Deus. Ele diz que você deve devolver, acerto que é de certo. Você deve devolver o imposto que você não pode reter. Ele nos ensina isso. E o próprio mestre mandou Pedro ir lá e pegar o dinheirinho para pagar os impostos na boca de um peixe. Agora, uma coisa que a gente observa é que ele faz do jeito dele. Ele faz uma coisa fora da lógica humana. Como é que Pedro ia lançar lá o anzol e pegar justamente o peixe que tinha lá, o que iria levar ele a pagar os impostos? Então foge da lógica humana. Querendo uma coisa, o nosso Deus não trabalha com a lógica humana. Ele trabalha com o milagre. Amém ou amém? E milagre não se explica. Funciona na vida daquele que crê. Mas não dá. Ele não dá explicação porque Ele é soberano. Ele vai fazer um negócio acontecer na tua vida. Você vai falar, meu Deus, mas como é que isso aconteceu? Ele vai falar, do meu jeito. Mas como é que foi isso? Ele vai falar, do meu jeito. Ele não vai te dar explicação. Ele foge à lógica humana. Aí Ele mandou te dar o que exemplo, se entender como é que o caminho dele é perfeito. Apesar das nossas imperfeições, Ele mandou te dar o que exemplo na palavra dele. Quando ele chegou para o profeta dele, chamado Elias, e falou para o profeta ir lá falar para Acabe, para o rei Acabe, e comandava lá o povo, lá e falar para ele que haverá
3 anos e 6 meses que não vai chover sobre a terra. Acabe não gostou desse negócio não. Sabendo o nosso Deus Altíssimo e Poderoso que Acabe não ia gostar, ele virou para Elias e falou assim: ô Elias, foge, sai desse lugar voado e vai lá, se esconde junto ao ribeiro de Querite, fica lá um tempinho, eu vou mandar lá uns garçons chamados os corvos. E você sabia o que o corvo fala? Melhor do que papagaio, ele ainda tem uma voz grossa, né? Ele tem uma voz grossa, você fica até assim espantado como é que o corvo fala. Depois você vai dar uma pesquisa lá na internet, assim, corvo fala. Quero ouvir o corvo falando, você vai lá pesquisa lá, do teu jeito lá, você vai ver que o corvo realmente fala, ele tem uma voz mais grave. Imagine o corvo pousar na tua janela e querer falar contigo. Vai levar um susto. Aquela voz grave. Alô, oi. Você é servo do Senhor, você é servo. Pensou? Uma voz dessa falando comigo? Aí o que aconteceu? O Senhor fez os corvos de garçom, meu querido. Mandou o profeta dele, foge, se esconde lá, junto ao ribeiro de Querite, e fica lá. Aí ele ficou lá, pelo riacho, né? E aí o Senhor mandava os garçons dele trazer pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. O cara tomava café da manhã, saboreava aquele almoço gostoso e ainda tinha refeição à noite. Negócio doido demais. E água fresca, limpinha, correndo no riacho. Mas tudo tem um tempo na presença do Senhor. Viu? Quando o Senhor falou que haveria falta de chuva por 3 anos e 6 meses, por que Acabe quis matar Elias? Porque era algo como se fosse uma maldição. Só que Acabe tinha vacilado e levado o povo para a idolatria. Então as coisas não acontecem na presença do Senhor por acaso. Tudo tem sentido. Tudo tem consequência. Seja boa ou seja ruim. Nesse caso aqui era ruim. E aí? Enquanto os garçons estavam lá servindo Elias, tratado numa fineza tremenda, só que chegou um momento que a água do riacho secou, não chovia. E agora? Aí o Senhor vira para Elias, como ele sempre cuida de mim e de você, preste bem atenção aqui. Ele virou para o profeta e falou: vai lá para Sarepta, eu já falei com a viúva para ela te alimentar. Aí o profeta poderia dizer: Senhor, você ficou doido? Está faltando comida em tudo quanto ela nasceu, me manda para Sarepta. Não, mas ele não fez isso, ele obedeceu e foi. Chegou lá, a primeira pessoa que ele encontra entrando em Sarepta, uma viúva, como o Senhor havia dito. E ele chega para ela, pede ela para arrumar um pouquinho d'água para ele. E ele logo em seguida fala: não, eu queria que você fizesse um bolo para mim, e para mim me alimentar. Ela disse: eu só tenho um punhado de farinha, uma gotinha de azeite, eu vim pegar uma lenha aqui, uns gravetinhos, que eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, para a gente comer e morrer. Ele falou: não, peraí, faz para mim primeiro. Irmão, isso aí é feio. Ih, Jesus, faz para mim primeiro, porque não há de faltar azeite da tua botija, nem farinha na tua despensa, porque até que caia a chuva sobre a terra. Aí, meu querido, crer ou não crer? O que a viúva fez? Como o Senhor já tinha falado ao coração dela através do Espírito Santo, ela foi lá e tomou atitude. Você acredita que ela não passou fome? E não morreu de fome? Porque Deus sabe como agir na tua vida. Você quer isso? Ele sabe. Ele sabe como fazer as coisas. E de uma maneira clara e objetiva. Ele não faz nada aleatoriamente. Ele tem propósitos. Então as coisas na tua vida não acontecem aleatoriamente. Existem propósitos. Então você tem que prestar bem atenção nas atitudes que você toma, nas decisões que você toma. Antes de mais nada, coloca para Ele, porque Ele tem a perfeição nas mãos dEle. Ele é a perfeição. Ele, nosso próprio Deus, é a perfeição em si. E Ele tem o prazer de te levar para o caminho perfeito. Agora eu vou te falar um negócio. O caminho perfeito tem algumas dificuldades.
Para ele ser perfeito, ele é estreito. Para ele ser perfeito, você tem que trilhar nele. Não pode nem sair nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que manter um alinhamento com ele. Ele falou assim: que isso? O negócio é sério, é sério. Porque é assim que ele age. Porque ele quer ver o seu interesse de manter a sua trajetória com ele. As suas atitudes têm que estar coordenadas com a palavra dele. Porque é isso que ele fica nos observando. Ele nos dá instrução através da sua palavra. Ele nos dá orientação. Não nos obriga. Não fica nos agulhando. Faz isso. Faz aquilo. Faz aquilo outro. Ele não fica assim. Ele fala e deixa você pensar. Sabe por que ele deixa você pensar e eu pensar? Porque ele nos fez seres pensantes. Então não tenha preguiça de pensar antes de resolver as coisas. Não vai sair fumacinha da tua cabeça. Não tenha preguiça de pensar. Antes de falar as coisas, pensa. Para você não falar bobagem. Ou ficar de piada para as pessoas. Achando que as pessoas são obrigadas a ouvir as tuas piadas sem graça. Maldosas. Que quando a pessoa reclama com você, você diz: eu estava brincando. Toma jeito. Estava brincando coisa nenhuma. Você estava querendo falar aquilo mesmo. E o nosso Deus que vê tudo, manda só o anjo, anota aí. Anota aí essa data. Anota aí o que ele falou. Que ela falou, anota não. Anota. Aí o anjo vai lá e anota. Depois o Altíssimo vai chamar você para um tratamento em cima daquilo que você falou. Você sabia que muitos são provados e são o que falam? Muitos têm problema na terra. Agora eu vou falar de relacionamento humano. Muitos têm problema na terra porque falam na hora que não é para falar, tomam atitudes que não deveriam tomar, e depois vão se queixar com o Altíssimo que estão vivendo um problemão. E ele fala: mas você criou o problema? Se era para ficar calado, não ficou. Se era para lidar com a pessoa falando de uma maneira clara, você falou usando subterfúgio, não foi o objetivo, e agora você vem se queixar e dizendo que você está com problema. Você está sempre criando problema. E ele não nos colocou nessa terra para sermos criadores de problema, mas para sermos solucionadores de causas. Você crê nisso? É isso aí. Então não mistura as estações, porque ele tem prazer de nos esclarecer tudo. E aí nós observamos que nós nunca podemos esquecer, irmãos, que ele é Deus. Ele vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo. Ele pode usar, preste bem nessa aqui, ele pode usar o que nunca imaginaríamos que ele pudesse usar algo que você nunca imaginaria, e a coisa aconteceria de um modo totalmente diferente do que você estava pensando. Ele é assim. Entenda bem, ele não trabalha com a lógica humana. Ele não faz as coisas para me agradar ou para te agradar, não. Ele faz as coisas para darem resultados na sua vida, na minha vida, que venham glorificar o nome dele. E aí, entenda isso. Sabe como é que você entende? E eu entendo isso. É compreendendo que nós não passamos de pó e cinza. Somos pequenos seres mortais que não passamos de pó e cinza. E não tem alguns na terra que vêm com uma soberba, com uma arrogância, fazendo acepção de pessoas, discriminando terrivelmente. Aí ele vem com a simplicidade dele, que não faz acepção, não faz distinção, trata todo mundo com igualdade, com respeito, com carinho e amor, para mostrar que ele é um Deus que gosta de zelar, de abençoar, de edificar e de proporcionar vida, e vida eterna. Esse é o Deus que nós servimos. E aí nós observamos que, como Altíssimo, você não precisa saber de tudo. Tudo que você deve fazer é acreditar.
confiar nele, porque ele é fiel. Na realidade, ele diz lá em Provérbios o seguinte, capítulo 3, versículo 5, que nós não devemos confiar em nosso próprio entendimento, porque o seu entendimento pode lhe enganar. Sabia disso? Você faz uns cálculos, nossa, parece um matemático fazendo cálculo, uma matemática fazendo cálculo aqui, cálculo ali. E fala, agora o negócio vai funcionar. Dá tudo errado. Nossa, caramba, fiz tanto cálculo, pensei tanto, quebrei a cabeça. Por que isso? Porque, na realidade, às vezes, não existe nenhuma solução lógica para a questão que você quer resolver. Ele fala assim, mas peraí, se não existe uma questão lógica, como é que eu faço isso? Claro. É porque você precisa continuar enxergando as coisas com os olhos da fé. Não com os olhos da carne. Essa é a realidade. Então assim, que isso? É a realidade. Ele não usa de subterfúgio para nos esclarecer as coisas. Você pergunta, ele tem prazer de lhe mostrar como que as coisas funcionam. E aí a gente observa na palavra dele uma coisa muito interessante que nos chama a atenção. É que quando nós enxergamos as coisas dos olhos da fé, eu não devo ficar tentando, ou usando a lógica humana, ou usando meus cálculos matemáticos, as minhas experiências outrora que eu tinha, não, lidar com tanta coisa, lidar com tanta gente, lidar com tanta... Tem gente que faz isso, né? E o Senhor fala que o conhecimento de outrora, quando a gente não tinha esse relacionamento com Ele, e de ter Ele como verdadeiro Deus na nossa vida, Ele fala que não serve para nada. Porque o verdadeiro conhecimento vem dele. E aí, Ele mostra que não vem eu tentar, de você ficar tentando descobrir de onde virá a solução para o problema. Se você continuar tentando descobrir de onde vai a minha solução, você ficará desanimado, deprimido, frustrado, porque foge à lógica humana. Ele manda te alertar sobre isso. E aí, só porque você não enxerga uma luz no fim do túnel, ele mostra na palavra dele que não significa que ele, esse Deus poderoso, não tenha uma saída para você. Lembre-se, diga assim comigo: o caminho de Deus, é perfeito. E Ele está trabalhando, em meu favor. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Por isso que ele vem com muita propriedade. Ele usa mais uma vez o profeta Isaías. Você pode anotar aí, capítulo 64, versículo 4. Ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor está trabalhando a teu favor. Glória a Deus. Creia nisso, Ele está trabalhando. Independente daquilo que você esteja enfrentando, Ele está trabalhando. Ele não está de braço cruzado, não. Ele está trabalhando, só quer que você creia. Por isso, mude os seus pensamentos de derrotas, louve ao Senhor de todo o seu coração e olhe para o alvo. Quem é esse alvo? O Senhor Jesus. Ele é o nosso alvo. E aí eu posso me apropriar agora do salmista, no Salmo 40. Essa aí você tem que anotar, né? Versículo 1 ao versículo 3. Isso aí eu faço questão de ler para você de uma maneira bem tranquila, para você entender. Olha que o salmista, com muita propriedade, ele diz, e que você deve fazer dessas palavras a sua oração. Viu? Como você não tiver assim, você fala: hoje eu não estou inspirado para orar, eu não estou assim, estou sem paciência, estou com muito problema. Mas você fala assim: mas eu vou fazer aquela oração do salmista. Aí você pega o Salmo 40,
versículo 1. Vai, eu também estou muito ansioso. Estou muito nervoso. Aí você fala, aí o Espírito Santo vai te lembrar, Salmo 40. Medita aí. Aí fala assim, mas não, Salmo 40, Salmo 40. Ele vai, o Salmo 40, lê. Pausadamente, vai lendo. Vamos lá. Slow motion, né? Sim. Bora. Tenha essa mente. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Só aí já era o suficiente esse versículo. Mas assim, não, mas você leva eles num 2 e num 3 a meditar, entenderem. Beleza, então vamos lá então. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então ele já está mostrando, se você aguardar nele, com fé, ele vai mostrar a você que ele te ouve, e que ouve o seu clamor de socorro, e não vai mostrar a você que ele se importa de não deixar você se atolar na lama, porque é isso que o erro faz na vida do ser humano, do homem não é na terra, leva ele para o lamaçal do pecado. Ele fala assim, não, aí não, eu quero você na minha presença, eu estou vendo que você está se afundando, não, sou o teu socorro, eu sou a tua fortaleza, você clamou por mim, então está aí a minha mão estendida, vem cá, vem para cá, justamente para você parar com aquele pensamento de dizer, não, Deus não está me ouvindo não, porque tem muita gente para ele atender na terra. Vítima, para de ser vítima. Os que tentaram ser vítima com Deus se deram mal, hein? Elias quase vai pro calabouço, quase que ele desce para as trevas. Ele foi salvo pela misericórdia, porque ele se fez de vítima, dizendo que Jezabel estava perseguindo ele, que ia matar ele, foi restado ele na terra, ele era o último dos moicanos. O Senhor olhou para ele e falou assim, Elias, toma jeito, ainda restam 7.000 profetas na terra, você nem é único não. Se você quisesse morrer, porque você não ficou lá, essa parte é por minha conta, tá? Porque você não ficou lá para ela te matar logo. Agora vem aqui, se esconde e fica dizendo que você quer morrer, porque tu não ficou lá. Então, para isso foi o seguinte, você vai caminhar, você fazer uma terapia. Você vai caminhar na minha presença 40 dias. E depois você bota o cidadão Eliseu no teu lugar e acabou o assunto. Você acabou o ministério para você. E aí no versículo 3 ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Sabe por causa de quê? Porque Deus usa o meu testemunho, o seu testemunho, para levar muitos a crer no agir dele sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Ele faz isso. Então você e eu não enfrentamos dificuldade, não enfrentamos dissabor por enfrentar. Não existe acaso com ele. Não existe obra do acaso. Não existe Jesus-cidência. Nem Deus-cidência. Existe milagre. Existe resposta. E existe um negocinho chamado tratamento. Ele usa os problemas que eu e você enfrentamos, as aflições, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia da vida, sabe para quê? Para nos tratar o nosso caráter, a nossa personalidade, o jeito de levar a vida, ver se ele consegue arrancar aquele ranço do velho homem, da velha mulher, aquelas manias horríveis de comer meleca quando era criança, né? Salgadinho? A fazer essa delícia. De vez em quando alguém pegava, né? Onde não tirar o sapato e ficar cheirando. Cheirinho de perfume. Louco, uma mania assim doida.
cada um com as suas manias, né, irmão? Deus conhece. Você vê que Deus conhece suas manias, sim ou não? Ele conhece. Mas Ele quer te libertar disso aí. Esses costumes horríveis, né? Ele quer te levar uma vida plena, não precisa dele. Mas isso faz parte do dia a dia do ser humano na terra. Mas Ele vem e nos diz que Ele está pronto a nos socorrer, a nos atender e nos aprimorar na sua presença. Então Ele mostra para nós que o caminho dele realmente é perfeito. Apesar das nossas imperfeições, Ele, como soberano e poderoso, Ele tem o poder de olhar para mim e para você e ver em nós algo bom, irmãos. Ele vê em você algo bom. O problema é como você está se vendo. Não é Ele como Ele está te vendo. O problema é a sua visão que está, sei lá, míope, embaçada a teu respeito. Uma vez você se olha e diz: eu sou inferior a todo mundo, eu não tenho valor nenhum. O problema é a visão que você está tendo de você. Porque Ele, a visão que Ele manda te dizer que Ele tem a teu respeito, é uma visão boa. E Ele diz na sua palavra que Ele só tem pensamentos bons a nosso respeito, não mal. Então você tem que procurar mudar essa maneira como você anda se vendo. Porque você pode dar um jeito, sim, tomando atitude para mudar o jeito de você se relacionar. Se você não gosta de ouvir o que você está ouvindo, muda a modo que você está falando. Se não está gostando do tratamento que você está recebendo, muda a forma como você está tratando as pessoas. Olha, a recíproca é verdadeira. E aí vem o Senhor para nos aprimorar e falar assim: o que eu plantar, eu vou colher. Mas não é verdade? Se eu plantar cebola, eu não vou querer colher tomate, porque não vai rolar, filho. Não tem como você inverter a natureza, vai te favorecer. E nem Deus vai fazer isso, porque Deus trabalha com a lógica. E a lógica dele não tem a ver com a nossa lógica humana. É da maneira, do jeito dele. Mas uma coisa que ele deixa bem claro para mim e para você: à medida que você tomar atitudes que agradam a Ele, que estão de acordo com a vontade dele na sua vida, com os planos deles e propósitos dele para mim e para você, os resultados serão grandiosos. Principalmente se as suas atitudes estão debaixo de obediência. Principalmente se as suas atitudes estão de acordo com as regras dele. Aí a coisa funciona. E aí ele usa quem ele quer para te abençoar, envia recurso, favorece com o vento. Para onde o vento está soprando é tempestade. Tempestade à vista. Para você é solução, é vitória, é milagre. Você acredita? Diga glória a Deus. Porque é assim que ele trabalha. Para onde um pensou, veio uma chuva torrencial e inundou tudo. Para você era a água que estava faltando para chegar no teu reservatório. Olha, eu assim, que negócio doido. É isso, filho. Ele trabalha fora da lógica humana. Enquanto para uns está sendo um problema, para você é solução. Ele faz isso. Porque aí você fica. Por isso que ele manda te dizer que ele não trabalha com a lógica humana. Você fica fazendo cálculos e cálculos. Não, eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei aquilo outro. E eu vou fazer assim, e aí vai rolar assim, e aí eu vou usar o diabo no leão para depositar 50 mil na minha conta, porque ele está cheio da grana. E aí, glória a Jesus, aleluia. Então, Leandro, pelo amor de Deus, pensa um, pede para outro, pede para outro. Mas é a questão da lógica humana. Não, porque eu posso falar, eu fiz uns cálculos aqui, o diácono Fábio, né, com a sua esposa, vai me fornecer aquela fazenda deles, de não sei quantos hectares, e aí é para mim curtir a vida, porque eles não precisam. Mas, gente, não é de olho na terra dos outros, e doideira. Então, ele manda te alertar que você não pode viver a vida calculando a vida do outro a teu favor. Você tem que calcular os cálculos de Deus para você. Como? Você colocando para Ele. E não esperando que o outro faça na tua vida. Quem vai realizar grandes coisas na sua vida é o Senhor.
Porque você sabia que tem gente que faz conta pensando com o dinheiro do familiar. Pensando em te ligar hoje. Chegou a época de pagamento, vou ligar para ela, que está precisando aí comprar uma TV. Depois da cópia usar, porque não está nem dando para ajustar jogo. E ninguém se entende para ganhar. Não estou a fim de ver não, mas aí depois eu estou pensando em ligar para fulano, porque ele deve estar com dinheiro, porque chegou até pagamento, vai sair 13º. Sangue de Jesus tem poder. Tomara que te esqueça, nem esqueça até o teu número de telefone, em nome de Jesus. Porque Deus não trabalha assim. Ele quer que você creia que quando você clama a Ele abre porta onde não tem porta, Ele cria a porta, Ele cria as oportunidades, Ele cria momentos para você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para Ele poder te honrar. O Deus que nós servimos, Ele é assim. Por isso que Ele vem, usa o salmista, no Salmo 40, versículo 1, para dizer que você deve esperar nele, confiadamente nele, porque Ele está te ouvindo. Amém? Amém. Por isso que o caminho dele é perfeito. Mas tem uma coisa, hein? Ele não te obriga a entrar nesse caminho ou a aceitar esse caminho, de trilhar por esse caminho perfeito. Porque Ele manda te lembrar que Ele não nos vê com perfeição. Ele conhece os nossos defeitos, os nossos erros. Viu? Se Ele não visse isso, o ladrão da cruz não tinha recebido autorização. Ele não diria para o ladrão, ao lado dele na cruz, quando ele disse: lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E ele vira para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Nem amanhã nem depois, não. Hoje. Ele conhecia ou não conhecia as imperfeições do ladrão? Ele não estava ali porque ele roubou a galinha do vizinho, não. Ele estava ali porque ele fez algo hediondo. Viu? Mas ele não olhou para isso. Ele olhou para a sinceridade dele. Ele olhou para a transparência. Para uma declaração verdadeira. Isso mexe com o nosso Deus. Então, para você que está pelo canal, na internet, eu vou dizer uma coisa para você. Está na hora de você voltar para Jesus. Está na hora de você se render a Ele. Está na hora de você reconhecer que Ele é Deus na tua vida. Porque Ele reconhece os teus defeitos e os teus erros. E não fica ali apontando. Ele fica esperando uma atitude sua de fé, de confiança nele. Porque Ele tem o poder para mudar a tua história, como mudou a vida e mudou a vida de muitos que estão aqui no templo. E vai mudar mais ainda. E eu estou a fim de viver a mudança. Senhor, vamos embora. Eu quero que tu me mude mais ainda. Porque quanto mais Ele me mudar, mais eu me achego a Ele. Mas Ele me chega a mim. Ele tem prazer nisso. Porque você está afim, Ele está afim. Então une o útil, agradável, negócio bomba. E sabe qual é o resultado disso? Vida eterna. Gozo eterno. Você crê nisso? Amém. Por isso nós vamos orar e agradecer que você já ouviu, que você precisava ouvir. Agora a decisão é sua. Aleluia. Porque a minha eu já tomei. Servir esse Deus sem reservas. Amém. Se coloque de pé, nós vamos orar e agradecer esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com esse Deus poderoso. Eu não sei quais são as dificuldades que você chegou até aqui hoje, mas você pegue a sua dificuldade e coloque para Ele agora. Coloque o seu defeito para Ele. Ele está a fim de te aperfeiçoar. Ele está a fim de te aprimorar na presença dEle. Seja você homem ou mulher. A proposta dEle é aprimoramento. É aperfeiçoamento. Ele quer aperfeiçoar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Ele quer aperfeiçoar o seu jeito de lidar com o próximo. Ele quer aperfeiçoar o seu jeito de lidar com os seus negócios. Ele quer aperfeiçoar você. Sabe por que é isso? Porque Ele é o caminho perfeito. E não dá para entrar nesse caminho de qualquer maneira. Por isso que a proposta dele é aprimoramento para você. É porque Ele quer, deseja, Ele tem prazer de
ver você nos ver trilhar esse caminho perfeito, que é o único, e nos conduz à vida eterna. Portanto, Senhor, coloco ela nas tuas mãos. Tu sabe o que ele tem enfrentado, ela tem enfrentado, muitas vezes pensado em desistir, mas eu creio que nesta noite usou a tua palavra pelo teu Espírito Santo para aprimorar a fé dela, a fé dele na tua presença. Muito obrigado ao Pai pelos dissabores, pelas aflições que enfrentamos. Te agradecemos. Te agradecemos agora pelos resultados. E apesar de enfrentarmos toda essa turbulência, tu tens o poder de nos favorecer com teus milagres. Então creia, meu irmão, minha irmã, que o milagre do Senhor já foi favorecido a você nesta noite. Você vai sair daqui edificado e abençoado, com resultado na tua vida. E não é qualquer resultadozinho, não. Não é qualquer mendigaria, não. É bênção sem medida. Porque Ele tem prazer de te lembrar que Ele nos dá vida e vida em abundância. Então não é qualquer vida. Creia nisso. E o que você está enfrentando é por um momento. Já está passando. E você vai cantar o cântico da vitória nesse lugar. Aleluia. Você vai dar testemunho nesse lugar. Porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Ele se importa conosco. Ele se importa com você. Ele te ama. Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos. Creia nisso. Por isso, Pai, eu declaro o teu povo nessa noite edificado, abençoado, restaurado, renovado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.